Olha só quem apareceu, pessoal. É ela, a Libertadores da América está de volta depois de 2 meses e meio sem jogo pela Libertadores. Vai começar o mata-mata da competição que o Fluminense é o atual campeão e defende o título de campeão da Libertadores num jogo dificílimo logo mais diante do Grêmio no estádio Couto Pereira em Curitiba. Jogo que pode encaminhar a classificação de um dos dois para as quartas de final. O primeiro jogo, para mim, é sempre o mais difícil, porque ele vai determinar os rumos da segunda partida. Quem sai em vantagem no primeiro jogo leva para o segundo jogo uma tranquilidade e passa a pressão todinha para o adversário. Então a missão do Fluminense hoje é sair vivo do Couto Pereira para na terça-feira da semana que vem decidir a vaga, decidir a sua sorte na Libertadores diante do seu torcedor, que já comprou mais de 23 mil ingressos para a partida contra o Grêmio, terça-feira da semana que vem. A partir de agora, todas as informações, todas as notícias de Fluminense e Grêmio que se enfrentam nesta terça, dia 13 de agosto, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. Agradeço sempre a sua audiência, é muito importante para mim. Agradeço a todos que deixam seu comentário, deixam um like também aqui no vídeo. Você que é inscrito, você que é membro do canal e você que não está inscrito ainda, mas acompanha o nosso trabalho, gosta dos nossos vídeos ou está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de fazer a sua inscrição, é muito importante para a gente e dá aquela moral também deixando o like aqui no nosso canal, deixando o like neste vídeo especificamente. Bom, vamos falar então desse Grêmio e Fluminense logo mais às 7 da noite no estádio Couto Pereira em Curitiba. Jogo que vale pelas oitavas de final da Libertadores, o Grêmio ainda não podendo utilizar a sua arena em Porto Alegre por conta da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul recentemente, e o Grêmio mandando esse jogo mais uma vez no Couto Pereira. Semana passada o Grêmio jogou contra o Corinthians pela Copa do Brasil no Couto Pereira, a decisão foi para os pênaltis e o Corinthians acabou se classificando para cima do Grêmio. E hoje teremos então mais um jogo lá no Couto Pereira. A torcida do Fluminense comprou 2.500 ingressos, todo o setor reservado para a torcida do Fluminense está esgotado, mas para quem não vai ao jogo, teremos a transmissão da ESPN Brasil, você pode acompanhar então pela ESPN. Vamos lá, gente, retrospecto entre Grêmio e Fluminense não é nada bom, nada animador pra gente. Em 84 jogos disputados entre os dois times, o Grêmio leva uma ampla vantagem. O Fluminense ganhou 23, foram 21 empates e 40 derrotas. De 84 partidas, o Grêmio ganhou quase a metade. São 40 vitórias do Grêmio para cima do Fluminense ao longo da história desse confronto. Além disso, o Fluminense vem de 7 derrotas consecutivas para o Grêmio. Derrota no Rio, derrota em Porto Alegre, 7 vitórias seguidas do Grêmio sobre o Fluminense. Nos últimos 15 jogos, gente, o Grêmio ganhou 12. São números, assim, assustadores. 12 vitórias do Grêmio nos últimos 15 jogos contra o Fluminense. Com um empate e somente 2 vitórias do Fluminense, que foram as duas no mesmo ano, no ano de 2019, ou seja, 5 anos atrás, pelo Brasileirão de 2019, o Fluminense ganhou no Rio de Janeiro por 2-1 e ganhou também em Porto Alegre por 5-4 naquela virada espetacular, né, que o Fluminense perdia por 3-0, conseguiu reverter o placar e ganhar aquele jogo por 5-4. O Fluminense tem outras vitórias também memoráveis para cima do Grêmio. Tem um outro 5-4 no Brasileirão de 2011, com o Fred fazendo 4 gols naquele jogo. Enfim, tem uma classificação também na Copa do Brasil nas quartas de final de 2015. O Fluminense empata o jogo no Rio de Janeiro em 0-0. Lá em Porto Alegre empata em 1-1 com o gol do Fred também e garante a sua classificação para a semifinal de forma heróica. Enfim, o Fluminense também tem alguns confrontos memoráveis aí diante do Grêmio ao longo da história. Mas, infelizmente, o retrospecto é muito mais favorável ao Grêmio do que ao Fluminense. O que não quer dizer
né, que hoje a gente não possa chegar lá e, né, vencer o jogo. O número serve apenas para a gente contar uma história. O número não entra em campo, o número, na estatística, né, não vem junto com o jogo. Né? A estatística ela existe e a gente apenas traz a informação, mas ela não entra em campo. Então, hoje o Fluminense tem a oportunidade de conseguir acabar com esse jejum diante da equipe gremista. Só que o Mano Menezes está com muitos problemas, gente. Muitos problemas. São vários jogadores que não vão estar à disposição no jogo de hoje. O Inácio está suspenso ainda quando jogava pelo Sporting Cristal, foi expulso na pré-Libertadores, está fora. E aí você tem mais vários jogadores, são 6 jogadores desfalcando por contusão: Diogo Barbosa, Nonato, Marcelo, Kevin Serna, Marquinhos, Germancano, e todos jogadores muito importantes. Ao todo são 7 desfalques que o Fluminense tem para o jogo de logo mais. Planejamento, gente, é verdade que o planejamento que o Fluminense fez para esse ano, né, deu tudo errado. Dos reforços que o Fluminense trouxe no início da temporada, reparem, o Douglas Costa já rescindiu o contrato, Gabriel Pires não é utilizado, Felipe Alves também não tem sido relacionado para os jogos. E aí você tem ainda, para hoje, à disposição apenas dos reforços do início do ano, o Antônio Carlos, Renato Augusto e o Terans, que está de volta. Dos 3, nenhum deles até hoje mostrou, né, um grande desempenho, nenhum deles acrescentou nada ao time. Nada. Nada. Isso em relação aos reforços do início do ano. Dos 5 reforços que o Fluminense trouxe agora, no meio do ano, só 2 vão estar à disposição hoje. Thiago Silva, que aí é titular indiscutível, e o Bernal, que vai ficar como opção no banco de reservas. O Serna tá machucado, Nonato tá machucado, Inácio tá suspenso. Então, assim, né, faltam opções pro Mano Menezes montar a equipe do Fluminense pro jogo de hoje. Pro jogo que é importante porque vale vaga, né, nas quartas de final da Libertadores da América. Vamos mostrar então a provável escalação do Fluminense. Segundo o GE, o Fluminense vai a campo, pode ir a campo com o Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha. É a novidade na lateral esquerda, garoto, só 17 anos, entrou poucas vezes, jogou contra o Criciúma, jogou minutos finais do jogo contra o Juventude na quarta-feira da semana passada, entrou também no jogo contra o Vasco, também já na segunda etapa, e fez a estreia dele no time principal do Fluminense, justamente num jogo de Libertadores. Pouca gente se lembra, mas naquele Fluminense Strongest, no ano passado, lá na Bolívia, lá em La Paz, o Esquerdinha foi o titular da lateral esquerda naquele time reserva que o Fernando Diniz montou. Então hoje vai fazer mais um jogo, aí vai ser mais um teste para o garoto, né? Só 18 anos, já tendo esse jogo dificílimo pela frente na Libertadores da América. No meio campo, a gente deve ter o André, provavelmente o Alexander ou o Martinelli, mas segundo o GE vai de Alexander, e o Paulo Henrique Ganso. No ataque, o John Arias, o Keno e o Cauã Elias, essa provável escalação. Eu não iria com o Keno, eu iria com o Lima, principalmente porque o Grêmio vai forçar jogadas do lado do garoto. O Grêmio vai, né, povoar ali o lado esquerdo do Fluminense, direito de ataque do Grêmio, justamente para tentar tirar proveito, né, dessa... Porque é um garoto só, gente. É um garoto, né? Então o Grêmio vai tentar de alguma forma ali explorar o lado esquerdo da defesa do Fluminense. Eu acho que o Mano deveria dar uma reforçada ali na marcação, colocar o Lima para jogar ali naquele setor ali ao lado do Esquerdinha para reforçar a marcação naquele setor. Vamos ver como que o Mano Menezes vai então escalar o Fluminense, mas a provável escalação é essa aí para o jogo de hoje lá em Curitiba, no Couto Pereira. O Grêmio, por sua vez, não conta com o Diogo Costa, atacante, vetado, e o zagueiro Kahneman é dúvida para o confronto de logo mais. O Caravaggio está fora do jogo porque está sendo negociado com o futebol dos Estados Unidos. Mesmo assim, é um Grêmio muito, muito, muito forte, principalmente do meio campo para frente. Deve ter aí, né, no time titular Vila Sante, Pavon, Cristaldo, Soteldo, Bright White. Ainda tem na reserva o Monsalve, que está encantando o torcedor do Grêmio. Enfim, é um Grêmio muito forte e é um Grêmio bem diferente, gente, daquele Grêmio que nós enfrentamos com o Marcão de técnico interino, né, logo depois da saída do Fernando Diniz. É um Grêmio
bem diferente, melhorou bastante, vai ser um jogo muito difícil. O Mano Menezes tem que traçar uma estratégia para sobreviver no jogo de hoje. Sair vivo do Couto Pereira para poder decidir a vaga depois em casa no Maracanã. O Fluminense precisa de uma estratégia correta e precisa fazer um jogo hoje quase que perfeito para se manter vivo nesse duelo diante do Grêmio. Eu preferia muito mais enfrentar um time estrangeiro, né, do que enfrentar um clube brasileiro. Eu, na época do sorteio, eu falava, olha, eu prefiro enfrentar qualquer time estrangeiro do que enfrentar um brasileiro. Mas, né, o sorteio acabou colocando Fluminense e Grêmio frente a frente. Ano passado nós enfrentamos um gaúcho, que foi o Internacional, né, na campanha do título, já na semifinal, e agora temos outro gaúcho pela frente, esse duelo diante da equipe do Grêmio. Vai apitar o jogo o Darío Herrera, árbitro da Argentina. Ele esse ano já apitou um jogo do Fluminense na Libertadores, foi a vitória sobre o Cerro Porteño no Maracanã por 2-1, e no ano passado, também no Maracanã, ele apitou a semifinal entre Fluminense e Internacional, inclusive irritou muito o torcedor do Fluminense por conta da expulsão do Samuel Xavier ainda no primeiro tempo, que acabou, né, prejudicando muito a estratégia de jogo do Fluminense, e aquele jogo terminou empatado em 2-2. Bom, pessoal, é isso, jogo difícil, jogo complicado, Libertadores da América, não tem jogo fácil, né? E hoje teremos um confronto brasileiro que torna, para mim, né, o confronto ainda mais complicado, porque são times que se conhecem, Renato Gaúcho de um lado, Mano Menezes do outro, são treinadores que também já se conhecem e têm trajetórias também um pouco parecidas, né? Porque o Mano Menezes tem todo um histórico dirigindo equipes gaúchas, e o Renato também já dirigiu equipes cariocas, né? Foi técnico do Fluminense, levou o Fluminense ao título da Copa do Brasil em 2007, foi técnico também do Vasco. Enfim, é um duelo em que os treinadores se conhecem, em que os elencos também são elencos bastante conhecidos. O Fluminense com pouquíssimas novidades em relação ao time que terminou a primeira fase da Libertadores. Do time titular, a única novidade do elenco é o Thiago Silva, já o Grêmio não. Trouxe vários reforços aí na janela de transferências, reforços que estão atuando e que estão, né, correspondendo. O Fluminense trouxe reforços que ou um está suspenso ou os outros estão machucados. É o planejamento do Fluminense. Mas é isso, tomara que o Fluminense consiga fazer um bom jogo esta noite, consiga superar, né, as suas limitações e trazer um bom resultado lá de Curitiba, para que a gente possa, na terça da semana que vem, conseguir a classificação para as quartas de final. Às 2 horas da tarde desta terça-feira, gente, eu vou fazer uma live aqui no canal Ligados no Flu com o Adil Pimenta. Adil foi ex-jogador do Grêmio e jogou no Corinthians também, que é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro. E a gente vai analisar esses duelos de Fluminense contra o Grêmio hoje e Fluminense contra o Corinthians no final de semana pelo Brasileirão. Adil Pimenta, que é ex-jogador do Cruzeiro, da Portuguesa, enfim, jogou em várias equipes do futebol brasileiro, mas vestiu também as camisas de Grêmio, adversário de hoje, e a camisa do Corinthians, adversário do próximo sábado. Então você está convidado 2 da tarde nesta terça-feira, live aqui no canal Ligados no Flu. Gente, grande abraço, obrigado a todos e até a próxima.